Você já leu esse livro aqui? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você lembra de alguma coisa importante que você aprendeu aqui? Esse daqui, Hábitos Atômicos. O que foi de mais importante que você aprendeu com esse livro aqui? Que você leva pra sua vida até hoje? E esse daqui, 48 Leis do Poder. Você lembra de alguma lei? A lei que você acha melhor? Ou top 3, quais leis você acha mais legal? Você acha que mais influenciou na sua vida e mudou sua vida? Eu acho que você não lembra muito bem de nenhum deles. Eu acho que você não se tornou o maior manipulador de todos depois de ler esse livro. Eu acho que você não virou o melhor em ter hábitos bons e saudáveis. Você não tem muitos amigos e não influencia muitas pessoas. Eu acho isso, né? Eu não vou dizer com toda certeza. Talvez você seja um dos poucos que leu o livro e implementou 100% dele na sua vida, né? Que virou uma pessoa que mudou completamente depois de ter lido o livro. Mas isso é muito raro. No caso, eu sou muito assim. Eu leio os livros, por exemplo, se eu for falar algum capítulo desse livro aqui, sinceramente, eu não consigo lembrar de nenhum. Eu, com certeza, em alguns momentos da minha vida, em algumas situações onde eu estaria conversando com alguém ou falando sobre esse assunto, de como fazer amigos ou influenciar pessoas, eu vou citar alguma coisa desse livro, mas eu não posso dizer que ele mudou completamente a minha vida, porque eu não li ele do jeito certo. E eu vou te explicar o que eu acho que significa ler um livro do jeito certo. Ó, e tentar, não sei se vai dar pra ver, mas ó, eu li o livro e fui grifando, fui marcando, tipo, cada coisinha que eu li, cada coisinha que eu achei interessante, eu marquei, eu anotei. E mesmo assim, não foi suficiente pra tipo, mudar a minha vida, pra fazer uma mudança tão significativa de ter lido esse livro, né? Ainda mais livros assim, como eu tô mostrando, que são livros de desenvolvimento pessoal, livros que você, teoricamente, deveria ler e mudar completamente a forma como você vive, né? Todas as suas ações, os seus atos, como você funciona em certos momentos, como no momento de fazer amigos ou influenciar pessoas, ou desenvolver novos hábitos, ou então de conquistar coisas por meio de estratégia, né? Sabendo o que você deveria fazer para conseguir conquistar aquela coisa. Então vamos lá que eu vou tentar te explicar o que eu acho que é. Eu vou mudar de lugar porque aqui tá calor pra caraca. Acabou que eu não vou mudar de lugar porque começou a garoar e porque refrescou um pouquinho também, que não tá mais tanto calor, que não tá tanto sol. O que eu acho que é ler direito, né? Ler de uma forma mais... que funcione mais pra gente, que a gente não se sinta tão... É como se fosse um leitor impostor. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Deixa só esse... Desculpa, a moto dele nem tá tão barulhenta. Provavelmente você lê livros, você estuda desenvolvimento pessoal, você assiste vídeos, estuda e adquire muito conhecimento com a internet, né? Só que no final parece que nada muda, né? Parece que você continua a mesma pessoa, parece que as coisas que você aprende no livro e que talvez eles prometem como resultados de você fazer essas coisas e saber dessas coisas, você não tem. E aí você se sente meio impostor, porque você sabe dessas coisas, você tem o conhecimento, só que nada disso funciona pra você. Parece que não é verdade, né? Parece que você vai aprender, só que não vai mudar, não muda aquelas coisas. E por que isso acontece, né? Porque um acúmulo de conhecimento, ele não te gera resultados. Você pode aprender mais coisas, assistir mais vídeos, entender mais das coisas, só que isso não vai te trazer aquele resultado que promete esse conhecimento, porque não é o conhecimento que te dá o resultado. Tem uma frase que é assim, é como se fosse uma linha. Você primeiro tem o pensamento / conhecimento, né? Depois você vai ter uma emoção relacionada a esse conhecimento que você tem. Depois dessa emoção, você vai ter um comportamento relacionado a essa emoção. E depois desse comportamento, ele vai fazer você ter ações que vão te dar os resultados. Então, você ter o conhecimento que te promete o resultado não é a mesma coisa que ter os resultados. Você tem que ter a ação antes, você tem que ter o comportamento antes e as emoções antes. Tem um processo para você chegar no resultado, né? Então, você tem o conhecimento, você consegue conversar, consegue dialogar, discutir sobre coisas que você aprendeu, sobre, por exemplo,
como influenciar pessoas, como fazer amigos, sobre hábitos, sobre as leis do poder, mas você não aplica essas coisas na sua vida, né? Então, eu acho que a gente tá lendo de uma forma errada, porque a gente quer consumir mais, quer mais, assistir mais vídeo, estudar mais coisas, ler mais livro. Só que, por exemplo, um capítulo de um livro, que é, por exemplo, das 48 Leis do Poder, uma das leis, ela é provavelmente uma coisa, um ensinamento, um conhecimento que uma pessoa dedicou toda uma vida para chegar naquela conclusão. Então, você simplesmente ler o capítulo e achar que aquilo ali vai funcionar 100% na sua vida e você vai ser aquilo ali a partir de agora, depois de ler o capítulo, não é realista, né? Não faz sentido. Porque a pessoa dedicou toda a vida dela para chegar naquela conclusão e escrever o capítulo, né? No caso, os escritores de livros, como por exemplo o Ryan Holiday ou Robert Greene, que é o do 48 Leis do Poder, ele estudou vidas de outras pessoas, não é um conhecimento dele também. Ele pegou uma vida de alguém, analisou tudo que aquela pessoa viveu, tudo que ela conquistou, e aí chegou numa conclusão de ensinamentos que ela pode passar com comparação à vida dela, né? Mas você ler o capítulo e achar que você vai mudar completamente a sua vida a partir daquele momento, só por causa que você leu em 10 minutos um capítulo que uma pessoa viveu uma vida de 50 anos, não faz muito sentido, né? Você tem que entender isso. Eu acho que o problema é o consumo exagerado, é você buscar como se fosse uma masturbação mental. Você acha que você está se desenvolvendo, está evoluindo, está aprendendo coisas novas e tal, só que na verdade não é assim que funciona. Você está adquirindo conhecimento, o conhecimento está lá, só que você ficou só nessa parte. Você não chegou até os resultados, né? Você não teve ações com relação àquele conhecimento que você acumulou. Então aí que tá o problema. Hoje em dia a gente assiste muito vídeo, estuda muito, tem um monte de cientista muito bom fazendo vídeo, livros que tem milhares e tem um acesso muito mais fácil hoje em dia. Então você tem muito conhecimento, só que você tem menos ação, né? Menos atitude com relação a esse conhecimento, porque é muito que você tem. Então você se sente um impostor. Por isso que eu digo que é um leitor impostor. Porque você conhece muita coisa, você sabe sobre muitos assuntos, só que você acaba não aplicando nenhum. E aí você se sente um impostor na hora que você tá falando ou na hora que você tá sozinho pensando sobre a sua própria vida. Porque você fala com muita credibilidade, né? As pessoas te dão credibilidade como se você fosse uma pessoa inteligente. Você é inteligente, só que existe uma diferença entre a pessoa que tem conhecimento, que é inteligente, e a pessoa sábia. O sábio é aquele que sabe aplicar o conhecimento da forma certa, né? Chegar nos resultados que aquele conhecimento proporciona. Então, tá aí o problema. E qual que é a solução para isso, né? O lado bom de você perceber isso e entender isso, que é como se fosse impossível de você aplicar todo esse conhecimento que você tem, o lado bom de você entender isso é que agora você vai poder ter um passo a mais, né? Você vai poder ter uma visão para onde ir. Tipo, eu vou ler esse livro e eu vou ler com intenção de aplicar isso que eu tô aprendendo. Tem um capítulo que fala sobre você conversar com pessoas na rua, você ter a iniciativa de elogiar os outros, né? Ou então um capítulo do livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é sorria. Você andar na rua com um sorriso no rosto honesto mesmo. Ou dar um elogio honesto. Elogie honestamente. Tô lembrando dos capítulos, entendeu? Só que o ponto é, eu lembro, eu sei dessas coisas, eu falo, só que eu me sinto impostor porque eu não faço. Entendeu? É por isso que a gente se sente meio impostor, como se fosse falso, mentiroso. Porque a gente não faz o que a gente sabe. Então, o ponto inicial é você perceber que você tem que ler com mais intenção. E aí, o segundo passo que eu digo é, você anota, quando você estiver lendo, anota como você pode aplicar isso na vida real. Ou o próprio livro dá normalmente uma forma de você aplicar na vida real, só que normalmente a gente não faz, esse é o problema. A gente sabe que precisa fazer, sabe como fazer, só que não faz. E tá aí o ponto, né? E, por último, né, você vai primeiro perceber que você tem que ler com mais intenção de ação. Segundo, você vai escrever como você poderia tornar isso realidade, né? Passar para a realidade, fazer o que está sendo dito para você fazer. E por último, fazer. Simples assim, é só isso.
pra gente parar de se sentir como se fosse um impostor. Eu, por exemplo, eu leio muitos livros. Eu tenho vários e vários livros. Eu vou mostrar aí um trecho dos livros que eu tenho. E são os mais clássicos. Hábitos Atômicos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 48 Leis do Poder, Trabalhe 4 horas por semana. Todos esses clássicos, assim, eu tenho. Essencialismo. Então, eu sei falar sobre eles, eu tenho os conhecimentos largados lá dentro da minha cabeça, só que eu não faço, não aplico na vida real. Então, eu me sinto muito impostor. E eu cheguei nessa conclusão de que o problema é que a gente não tá aplicando. E é óbvio isso, mas o óbvio tem que ser dito, né? Era isso que eu queria dizer, eu espero que você tenha entendido. Como sempre, se você tiver algo a acrescentar, alguma ideia, se você concorda, não concorda, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Me fala qual foi o último livro que você leu. Se quiser me recomendar um livro, recomendo. E é isso. Deixa o like, se inscreve, seja feliz, forte e saudável.